Samuel Venâncio chegando com as informações do Cruzeiro e pela manchete, Samuca, boas notícias, principalmente da base do Cruzeiro. Boa noite. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite para o amigo ligado aqui na turma do Bate-Bola. Confirmando 6:19, é que o Cruzeiro, Léo, na gestão do Wagner Pires de Sá, fez muitos contratos com garotos e o que a FIFA determina? O primeiro contrato profissional, para a FIFA, ele só tem validade de 3 anos. No futebol brasileiro, se considera 5 anos como a validade. Então, o Cruzeiro já fez o primeiro contrato de vários desses garotos com 5 anos. Só que, a partir do 3º ano, o atleta pode deixar o clube de graça para ir jogar no exterior, já que é o contrato que a FIFA considera. Então, foram vários desses contratos que o Cruzeiro foi solucionando. E um dos últimos é o do meia Vitinho. O Vitinho esteve emprestado ao Palmeiras por 2 anos e meio. Foi muito bem lá no Palmeiras. Ganhou vários títulos na base, só que na época, pelo menos isso, os direitos econômicos dele foram fixados em mais de quase 2 milhões de euros. E o euro foi subindo, então ficou alto para fazer um investimento em garoto. Então o Vitinho voltou, agora no final do ano, e o Cruzeiro acertou a renovação de contrato, corrigiu o contrato, fez um novo vínculo agora de 3 temporadas com o Vitinho. O staff dele acertou tudo, como já é um contrato de profissional. O Alexandre Matos teve participação também para resolver e até pela boa relação do Matos com um dos agentes do jogador, que é o Bruno Vicentim. Então, o processo solucionado e o Vitinho está garantido. O Vitinho, inclusive, ele está treinando, se preparando para a Copinha, vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior e é um dos garotos que o Vanderlei Luxemburgo vai ficar de olho. Porque na época do Palmeiras, o Vanderlei chegou a puxar o Vitinho para treinar no profissional. Depois ele chegou a ser relacionado em alguns jogos. O Palmeiras estava naquela reta final de Copa do Brasil e Libertadores, a outra Libertadores que o Palmeiras ganhou. Chegou a ficar no banco em alguns jogos, não entrou no profissional do Palmeiras. Mas agora é um garoto com quem a gente conversa, e eu já acompanhei jogos do Vitinho, assisti também ele no Palmeiras. Tem muito potencial, meia, é baixinho, muita habilidade, faz também ali um segundo volante. Então, olho neste garoto na Copinha e o Cruzeiro resolvendo essa importante questão. E os outros dois é que eles precisavam assinar o primeiro contrato profissional. Eles estavam com aquele contrato de formação, isso dá pouca garantia ao clube. E eles acertaram também o Meia Japa, camisa 10 do Sub-17, e o Ítalo, lateral direito, camisa 2 do Sub-17, 2 bons jovens também da base do Cruzeiro. O Sub-17 tem uma safra muito boa, é a safra do Vitor Roque. E tem esses 2 garotos que agora assinaram o primeiro contrato profissional. E por que a gente diz isso? Porque tem um técnico hoje que não tem medo de lançar essa garotada. E eu acho que para compor o elenco neste início de 2022, o Vanderlei vai puxar alguns garotos sim para o profissional do Cruzeiro na próxima temporada. Ao longo dos anos a gente diz e ouve, né, ô Simões, que a melhor maneira de equilibrar um elenco é tendo experiência, mas também tendo juventude, é tendo jogadores com mais técnica, jogadores com mais físico, para você ter um elenco que te dê capacidade e facilidade para jogar de formas diferentes e até para ter uma harmonia dentro do seu clube, do seu grupo de trabalho. O Vanderlei não tem medo de lançar jovens e digo mais, o Cruzeiro precisa lançar jovens, porque o Cruzeiro pode tentar sanear as contas, pode virar SAF, pode vir investidor, mas a melhor maneira de ganhar dinheiro no futebol é revelando jogador de base. Simões, isso eu não tenho a menor dúvida. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Samuel. Boa noite a quem acompanha a gente. E tem um outro ponto, né, o Léo? Essa questão da SAF, né? Eu falava na TBB hoje, a gente não tem dúvida de que o investidor que vier, né, para o Cruzeiro, para o América, para qualquer clube do futebol brasileiro, terá como prioridade, né, Samuel, justamente a revelação de jogadores. Sim. É a maneira mais fácil, entre aspas, né, de se recuperar o investimento. O futebol brasileiro é um celeiro de craques e a gente percebe... Agora, é um grande desafio. Né? A gente não tem revelado grandes jogadores em Minas Gerais e não vamos falar nem dos anos 70, 80, porque aí é... Mas mesmo num passado recente, a gente revelava mais. Agora, de toda forma, não há como negar também que com o Vanderlei Luxemburgo,
a base passou a ter um papel diferente. Não só na composição do time titular do Cruzeiro, e eu me recordo, não lembro qual partida, mas eu me recordo que o Samuel até destacou isso, o Cruzeiro começando o jogo aí com 5, 6 garotos da base. Na reta final da Série B. Exatamente, na Série B do Campeonato Brasileiro, com Matheus Pereira, Adriano, Lucas Ventura, Thiago, Vitor Leque, quer dizer... E o melhor da história, né? Os garotos correspondendo. Então isso é muito importante para o Cruzeiro, e o Vitinho, o Samuel destacou aí, ele realmente teve uma grande participação no Palmeiras, pode acrescentar muito ao Cruzeiro. Enquanto isso, o departamento de futebol do Cruzeiro segue trabalhando, buscando aí mais opções no mercado, e um que era um sonho, e eu falei aqui que para ninguém criar expectativa, que era muito distante, o William do Bigode indo para o Fluminense. A informação que a gente tem é que o Fluminense ofereceu 3, 4 vezes mais do que o Cruzeiro poderia pagar ao William do Bigode. Então, ele está passando férias no mundo árabe e volta e vai para o Fluminense, acertando a saída do Palmeiras. Então, fica aí para uma próxima o William do Bigode, assim como muita gente falou de Felipe Melo, de vários nomes aí que foram sendo especulados. Eu até comentei hoje... Giovanni dos Santos, meia, 32 anos, e eu tenho um amigo que jogou com o Giovanni dos Santos e surgiu isso há uns 20 dias mais ou menos, e pedi a ele, falei, tenta aí chamar o Giovanni dos Santos para ver. Eu já imaginava que a chance era 0 com essa especulação, e hoje ele me mandou a resposta, falou, Samuel, consegui falar com ele, ele me mandou que nunca existiu isso, que vai continuar lá no futebol mexicano. Então, nessa época aparece muita coisa. Agora, Léo Figueiredo e Alexandre Simões. Uma informação até de um portal que é muito sério e sabe tudo de Corinthians, Meu Timão, e o meu amigo Rodrigo Vessoni me mandou aqui que 2 clubes estariam interessados no Danilo Avelar, Coritiba e Cruzeiro. Só tem uma questão nisso. O Danilo Avelar se envolveu em uma polêmica gigantesca com ato de racismo. O Cruzeiro recentemente fez campanha de risque o racismo. Eu acho pouco provável que o Cruzeiro vá se meter numa dessa. Não sei o que vocês pensam. Racismo é crime antes de qualquer coisa. Tanto que o Danilo Avelar não voltou a jogar no Corinthians, ele passou por uma cirurgia. Eu vi o Corinthians se pronunciando que ele não joga mais lá. Exatamente. Então, não sei qual o clube que vai entrar nessa. Já tem torcedor falando nas redes sociais, racismo aqui não, Danilo Avelar não. Eu não consegui confirmação com ninguém, até mandei uma mensagem pro Vinícius Lordello, que é o diretor de comunicação do Cruzeiro. A gente segue aguardando. Repito, eu acho pouco provável para um clube que há um mês estava fazendo campanha contra o racismo ter no seu elenco um jogador que praticou esse tipo de ato e foi afastado do Corinthians. Futebol já não é só dentro das 4 linhas há muito tempo, Simões. O que se faz fora delas também repercute. Sim, exatamente, Léo. Dentro do campo, fora do campo, né? Então, quer dizer, os jogadores precisam ter essa... Léo, não é nem não fazer para não cometer o crime, para não ser politicamente correto, não. Não fazer porque é errado. Exatamente, porque é crime. Exatamente, porque é crime, porque é um erro, porque é uma infelicidade. Então, que o Danilo Avelar possa evoluir, né? E quem sabe vir a ter uma chance no futuro, no futebol, também não vai acabar com a carreira do jogador, mas precisa ter um posicionamento mais firme, sabe? Uma situação, de repente, uma reciclagem. Exatamente. E o pronunciamento público, deixando bem claro, pedindo desculpas, fazendo campanha, né? Aí, às vezes, o jogador consegue reverter essa imagem. Arremata o Cruzeiro, Samuca. Pois é, na sexta-feira tem a Assembleia Geral e nas redes sociais o torcedor só se fala disso. Hoje até o Pedro, que é o CEO da XP, que faz esse trabalho de para captar o investimento, o investidor no mercado, hoje ele até postou dizendo o seguinte, que se a alteração do estatuto não for aprovada, não tem como a XP continuar no processo. Aquela alteração para passar o controle da SAF para quem comprar, quem colocar grana e ser o sócio majoritário. Aí muita gente começou a comentar e ele disse, só para esclarecer que não tem pressão nenhuma, é que não há interesse dos investidores pela fatia minoritária. Logo, não teria o que a XP fazer neste momento. Então, o torcedor está apreensivo. A sexta-feira promete lá na Assembleia Geral no Barro Preto, Léo. E eu vou repetir o que eu tenho dito aqui há meses e há semanas, que o Conselho do Cruzeiro
que não é feito só de gente irresponsável ou lesiva ao clube, não. Tem muita gente associados boa. também. E os associados que tomem a decisão certa para que o Cruzeiro não acabe, tá? Para que o Cruzeiro não acabe, para que o Cruzeiro tenha um bom futuro, para que o Cruzeiro consiga se reerguer. Votem corretamente, pensem no Cruzeiro e não em si mesmos. A expressão coloque o CNPJ na frente vale muito na próxima sexta-feira. E como vai ser transmitido, a torcida do Cruzeiro, que é a verdadeira dona do clube, vai acompanhar tudo online. Tem um outro ponto que é fundamental para o Cruzeiro, principalmente por esse processo que ele está passando de crise financeira. Revelar para tentar vender. E o vender estando na Série B é muito ruim, né, Samuel? O valor de mercado do jogador é menor. Sim, muito menor. Vê, o Cruzeiro vendeu aí promessas tipo o Kaká, né, que foi pro futebol japonês, ou o próprio Jadson Silva, que foi pro Bragantino. Caio Rosa, mas o Jadson Silva era titular do Cruzeiro, o Kaká era titular do Cruzeiro. E saíram por valores muito baixos. Tem o Ederson nessa aí também, né? Mas o Ederson, ele não foi vendido, né? Não, o Ederson, ele conseguiu... Saiu de graça. Exatamente. Mas o Kaká e o Jadson Silva foram vendidos, né, Samuel? Eu não lembro os valores, mas eram valores na época muito abaixo do que eles valeriam se estivessem jogando, por exemplo, na Série A. 5 milhões de reais. Pois é, exatamente. Baixo. O Kaká até 2 milhões de dólares, né? Isso. E o Jadson, por exemplo, o Jadson é titular absoluto do Bragantino, né? Sim. E o Kaká tá jogando? Você tem informação, Samuel? Ou Tem não? jogado lá. É? O time é modesto, né? Tokushima Vortis. Tô orgulhoso de você de saber o nome certinho, assim. Repita. Tokushima Vortis. É, rapaz. O Kaká é ativo nas redes, né, Samuel? É, eu sigo ele lá. No Instagram, então tá explicado. No Instagram é todo dia. Ele posta a comida, é tudo. A estrada.